Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 75 do Rural Ventures. Boa tarde, Kirangato. Boa tarde, feliz aniversário. Obrigado, não é o meu, viu gente? Primeira coisa, não é o meu. Esse daqui, pessoal, é um episódio muito especial. Ou seja, o Rural Ventures Podcast está fazendo 2 anos. E para isso a gente convidou um cara mais que especial, porque participou do nosso primeiro episódio. Lá no tempo da pandemia. Né? Durante a pandemia, né? Esse projeto nasceu na pandemia. Dia 17 de setembro de 2021. Cara, obrigado Bernardo Fabiani da Terra Magna por estar aqui presente com a gente. Não mais na vídeo, né? Remotamente, né? Mas, cara, é um prazer recebê-lo aqui pra gente poder falar um pouco do que passou para trás desses 2 anos que a gente viveu no meio da pandemia, de várias, vamos dizer assim, momentos positivos, momentos negativos, mas que a gente teve que conseguir tirar o caldo ali, né? E fazer com que isso acontecesse. E acho que todo mundo saiu mais fortalecido depois desses 2 anos aí. Eu acho que a gente costuma falar, as relações ficaram mais simples, porque antes para você conseguir falar com pessoas era muito mais difícil. Hoje as pessoas estão sedentas por conexão, por reviver tudo aquele movimento. Então hoje eu pego o LinkedIn, mando uma mensagem para uma pessoa, a pessoa me responde. Antigamente esse movimento ele era totalmente contrário, né? Era muito mais difícil você acessar uma pessoa, né? Então acho que a gente teve alguns pontos muito positivos que nos trouxeram até aqui. Mas antes da gente começar a falar com o Bernardo, gente, a gente tem que lembrar que o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, com as startups, com os VCs, com os VCs, todos focados no agronegócio. Vamos lá, Bernardo, vamos contar um pouquinho da sua trajetória. Acho que é uma trajetória que a gente acompanha nas mídias, aí a gente está mais próximo, logicamente a gente acompanha, e que não foram anos fáceis, mas que eu vi que você conseguiu ali movimentar legal e ficar positivo em todas essas barreiras, né? E para quem não assistiu ao primeiro episódio, talvez fazer um resumo da Terra Magna que faz e talvez seu background, né? Hoje a gente está muito mais estruturado, né? Hoje a gente está com muito mais conteúdo, muito mais, vamos dizer assim, espaço organizado. Antigamente era uma gravação assim meio que nas coxas, né? Não, cumpria com propósito. Tudo começa assim. Então, obrigado pelo convite, gente. Assim, muito feliz de estar aqui depois de 2 anos. Então, acho que acompanho o trabalho que você vem fazendo e é uma startup na prática, né? Você começa scrappy, começa hungry e aí você vai construindo ao longo do tempo. Então, melhorando. Então, parabéns. Obrigado. Só uma observação. Você falou que eu consegui arrumar as coisas e consegui ser do outro lado, mas na verdade isso é o time. Então, acho que ninguém constrói nada sozinho. Exatamente. Terra Magna, que assim, colocando de maneira muito sintética, é o maior financiador digital da agricultura da América Latina e, eventualmente, esperemos, do mundo. Hoje nós financiamos apenas insumos de safra, falando de sementes, fertilizantes, defensivos, que são o grosso do capital de giro do qual o produtor precisa para conseguir produzir. Então você vai encontrar muitas fazendas que não tem muitas coisas no Brasil, mas você não vai encontrar uma fazenda produtiva que não tenha semente, fertilizante e defensivo. E no final, tudo isso acaba sendo vendido a prazo. Então pensem no carnê, a geladeira que é comprada em 24 vezes. Ao invés disso, o produtor ele compra insumos de safra com um carnê de um pagamento que é no final da safra. Então a revenda de insumos, a cooperativa, a indústria entregam esses insumos no começo da safra para receber somente no final. Isso torna a cadeia muito disfuncional. Isso machuca o produtor, isso machuca o distribuidor e isso machuca a indústria. O que Terra Magna faz é estabelecer parcerias com membros da cadeia de valor, como revendas, cooperativas e indústrias, e nós financiamos essas vendas a prazo de insumos. Então, a vantagem para o produtor é que tem acesso a um mix de produto mais diverso, porque a revenda não está casada com um fornecedor específico, consegue acessar os produtos que ela quer com base na qualidade e no preço e não com base na disponibilidade de crédito. E a indústria ela não tem que financiar a cadeia toda no final até esse crédito chegar no produtor. Então,
Ótimo estar aqui. Diminui o risco da cadeia como um todo, na verdade. Né? Diminui o risco, aumenta a receita e aumenta a margem. Porque, no final, essa cadeia opaca de crédito da indústria dando crédito comercial para a revenda dando crédito comercial para o produtor, no final ninguém está vendo taxa de juros, no final ninguém está vendo o fee de transação, e tudo isso está ali, eu garanto. O pessoal está só vendo o preço final. Sem dúvida. E esse é um ponto importante que a gente tem conversado, né? Eu e o Kiran, a gente tem conversado com bastante gente e todos têm se perguntado aí qual que é a solução trivial para que, vamos dizer assim, entre cada vez mais players financiando, entendendo o agronegócio, olhando da mesma forma que as próprias químicas ou as próprias revendas ou a própria Terra Magna enxerga esse produtor lá na ponta, né? Porque muitas pessoas falam da necessidade de ter uma padronização das informações. Qual que é a sua visão com uma relação para a gente ter uma solução, vamos dizer assim, inegável do crédito do agro brasileiro? Inegável é ótimo. Assim, é forte. Crédito, no final das contas, tem duas componentes. Uma delas é arbitragem de informação e a outra é a sua base de capital. Sim. Então, assim, a questão da base de capital, ela é commodity. Você consegue, seja qual for o instrumento que você for usar, via mercado de capitais, via mercado financeiro, como um banco, ou como tendo um fundo, ou tendo certificados, você consegue captar. Então, isso acaba não sendo diferencial. O diferencial acaba estando na arbitragem de informação. Então, quanto mais eu sei com respeito àquilo que outros não sabem. E isso já responde uma parte da pergunta, que é: tal como as revendas e as cooperativas são próximas do produtor, como que financiadores podem fazer para, talvez não ficar tão próximos, mas entenderem como se próximos fossem? Então, a Terra Magna, ela nasceu não fornecendo crédito, mas ajudando revendas e indústrias a dar crédito melhor. E por conta desse nascimento da Terra Magna, que nasceu, na verdade, entendendo como que funcionava a arbitragem de informação, antes de construir uma base de capital, foi um processo muito natural entender melhor o risco do que a média de mercado, do que um financiador que vê o agro como uma classe de ativo análoga às demais. Não, o agro ele tem diversos riscos específicos, o agro tem uma dinâmica muito específica, e se você não entender precisamente como o agro funciona e desenhar o seu produto financeiro adequado a essa realidade, você pode acabar se machucando e provavelmente vai no longo prazo. Um outro ponto que você levantou que é bem interessante é o ponto da padronização. E eu gosto muito dessa ideia para adoção em massa. Então, como que a gente faz o mercado de fiagros aumentar a ponto de superar o mercado de FIIs, por exemplo? Como que a gente traz o bolso do poupador aqui na cidade para o campo? E a resposta para isso, ela passa por organização de informação. Então, para que isso seja feito de maneira massificada, a gente precisa de um padrão, a gente precisa de mais transparência, que aí volta na questão da arbitragem de informação. A padronização, ela nada mais faz do que se traduzir em facilidade de processamento desse dado e, eventualmente, clareza e redução da arbitragem de informação. Sim. Então, por que hoje, por exemplo, um produtor ele consegue funding com Terra Magna, com uma revenda ou com uma indústria, e não consegue o mesmo funding com um banco? Porque o banco ele entende menos com o respeito àquele produtor e ele sabe disso. E ele não compra aquele risco, porque ele não quer comprar um risco que ele não entende. À medida que as informações que estão na cadeia e estão no produtor começam a se tornar mais acessíveis para esses financiadores convencionais, e aqui eu estou falando de asset managers, estou falando de bancos, a gente vai começar a ver um fluxo de capital cada vez maior para o agro. Falando um pouco sobre a tecnologia, né? 2 anos atrás tinha tecnologia de satélite. Como é que esse avançou nesses últimos 2 anos? Melhorou muito? Mudou sua solução? Deixou você mais preciso na hora de medir esse risco? Ou como é que é? Avançou alguma coisa ou não? Como o Kiran é nosso equity holder, mas eu vou dar a resposta nem um pouco comercial. A tecnologia avançou? A resposta é sim. A tecnologia avançou by leaps, assim, deu grandes saltos? A resposta é não. Existe, digamos que a gente já cumpriu
uma grande parte do Pareto. Então, no final, a tecnologia ela serve para conseguir dados melhores, conseguir dados que não é novidade que tem que estar disponíveis para fazer a subscrição de risco, mas que, apesar de todo mundo saber que é necessário, poucas pessoas se preocupam em tê-los, ou em tê-los com qualidade. Então, eu diria que o grande avanço que a gente teve foi do ponto de vista de distribuição, do ponto de vista de parcerias, do ponto de vista de desenho dos produtos financeiros. Porque acho que, colocando as coisas em perspectiva, não é que não é simplesmente 2 anos atrás o que a gente desenvolveu até agora. Dado que nós estamos desenvolvendo isso há 5, 6 anos, a gente já tinha cumprido uma grande parte da curva nesses 4, digamos assim, que a gente tinha conversado quando a gente conversou. E naquela ideia de você poder usar satélite para prever produtividade, ainda está longe ainda? Ou porque hoje você só compara com o histórico, né? Se está acima ou abaixo, mas você não consegue prever com qual precisão assim? Não. Não. E esse está longe ainda? Ou o que precisa, o que falta? Esse satélite mais baixo, né, o Planet, ou esses aí vão ajudar com isso? Ou... Eles ajudam com isso, naturalmente, mas não é grande parte da explicação de variabilidade que falta. Você precisa de dados in situ, de fato. Então, por que eu digo isso? Porque o que você captura via satélite é basicamente a parte foliar. Você vai conseguir correlacionar isso com a produtividade, naturalmente. Mas, assim, o exemplo que todo mundo que realmente opera campo menciona e se o milho estiver lindo, mas ele não granar? Não vai pegar. Como você pega a massa, né? Como que você pega... E aí entram diversos fatores, como, por exemplo, o tipo de cultivar que está sendo utilizado, o protocolo de adubação, o protocolo de aplicação de defensivo. Então... hoje a gente tem 2 realidades muito separadas, que são a dos Farm Management Systems. Não vou fazer propaganda para ninguém, mas sempre tem alguns muito bons. E você tem a realidade de quem está trabalhando para fora da porteira. Essas 2 coisas não se juntaram ainda. Então, porque a dimensionalidade do problema é tão grande que é muito difícil, e tem tantos outros fatores que não somente a qualidade da produção agrícola do produtor que influencia na performance de crédito, que é muito difícil de você construir um modelo de crédito com base nisso. Então, assim, ele está gastando tantos litros de diesel por hectare. Como que eu transformo isso em uma variação do meu value at risk? Então, mas eventualmente isso vai acontecer. E isso entra, de novo, na questão da padronização das informações. Tem muita coisa... Eu diria que hoje, o que a gente consegue fazer é o feijão com arroz tremendamente bem. Então, assim, o modelo... A farofinha ali. Exato. Tem uma farofinha. Mas o modelo de crédito, ele não é o grande diferencial. A captação das informações acaba sendo um diferencial, mas o que você faz com isso e fazer isso com qualidade é o principal diferencial. E aí, estou com o VC presente, mas no final você não precisa fazer algo muito sofisticado usando AI para poder entregar muito valor. E os resultados estão aí, inclusive, com forma de crédito pública para poder comprovar. O que você precisa fazer é fazer o basal muito bem e explorar a partir daí. E aí depois descobrir como que o consumo da máquina, de diesel da máquina por hectare influencia a performance de crédito do cara. Legal. E aí vocês estavam falando aqui sobre essas futures, né? E aí você falou sobre outras startups que fazem isso muito bem. E aí veio uma pergunta que realmente sempre eu converso com as pessoas ali, quando eu tô ali no Cubo, ali no Itaú, conversando com as pessoas, assim, a gente vê muitas startups fazendo a mesma feature e a gente vê poucas sendo realmente usadas como primordial, né, vamos dizer assim. E como que você enxerga esse movimento de... Porque vai em algum momento vai ter que ter uma Apple Store para juntar todos essas features dentro do negócio só, ou ela vai fazer sozinha, ou ela vai
começar a consumir dessas outras empresas e colocar dentro do ambiente onde todo mundo pode consumir, né? Que pode ser uma vertente. Como que você enxerga? Porque eu vejo muita gente correndo paralelamente ali na trincheira, né? Isso não é da minha lavra. Tem um investidor do qual gosto muito, que estava olhando para o mercado de AgTechs e ele usou uma metáfora maravilhosa que eu reproduzo toda vez que eu vou explicar isso, que é: Bernardo, parece basquete de anão. Então, assim, por que ao invés de um ficar dando cotovelada na cara do outro, a turma não se junta para tentar fazer a cesta? Sobe um no ombro do outro e aí conseguem pegar e enterrar. E o que eu acredito que vai acontecer eventualmente vai ser ou uma consolidação ou realmente um player vai fazer tudo. Eu não acredito muito no modelo de marketplace por diversas razões. Acho que a gente pode falar sobre isso depois, se for o caso, mas e tem uma dificuldade também, que é o agro, ele tem uma dimensionalidade muito alta. Assim, você tem que fazer muitas coisas diferentes para poder resolver um job to be done. Seja da revenda, seja da indústria, seja do produtor. Então, tem um caso bastante interessante do Goiás, em que uma aceleradora juntou diversas dessas diferentes empresas e fez um dia de campo. Mas ela fez um dia de campo não no qual cada uma dessas empresas iria demonstrar aquilo que fazia, mas era, na verdade, uma aplicação em taxa variável end-to-end, em um dia no máximo, para o produtor ver. Então, você tinha uma turma que voava o drone para gerar o mapa de taxa de aplicação variável. Você sabe de quem eu estou falando, né? Exato, esse caso é genial. Você tinha uma que ia loadar isso dentro da máquina. Você tinha uma outra, assim, que forneceu equipamento para taxa de aplicação variável. Então, assim, era uma composição de diversas empresas que se juntaram para oferecer um serviço no qual o produtor simplesmente falava: eu quero aplicar em taxa variável nesse talhão, e eles aplicavam isso no final do dia. E no final do dia, e no final das contas, é isso que o produtor quer, é isso que a revenda quer, é isso que a gente quer. A gente não quer, por exemplo, fazer um pedido de comida em um aplicativo no celular e precisar fazer alguma outra tarefa em outra. Peça comida e peça o motoboy na outra para buscar. É isso. E pagar numa outra. Ainda por cima. Então, assim, e teve muito sucesso. Assim, o produtor, ele ficou muito surpreso. Eu não sabia que a máquina conseguia fazer isso. E no final, esse é o efeito wow que você quer, né? Você quer o efeito de assim: nossa, isso resolve um problema gigantesco que eu tenho. E eu não tenho que ficar tendo um trabalho com isso. O produtor, ele não quer um mapa colorido, ele não sabe o que é um shapefile, ele não sabe o que é um JSON, ele não vai saber. Ele não vai ligar para empresa, para montadora do maquinário e descobrir qual que é a API key que ele tem que fornecer para o cara. Então, ele não vai instalar o aplicador, ele não vai calibrar o aplicador. Então, você oferecer essa experiência desde o início da necessidade até a conclusão, até o job factualmente entregue, é uma coisa que a gente vê muito pouco no mercado de agro. Job to be done. Job to be done. Aliás, você falou uma frase aí, wow. Meu livro favorito é Getting to Wow. Você conhece? Sim. Isso é muito bom. Então, acho que todos os startups devem ler, porque realmente é isso que o investidor quer. Ele quer saber que, bom, se tem um fator wow, aí é muito raro. Eu acho que isso é o que uma empresa que factualmente gera valor precisa ter. Sim. Porque senão vai ser, assim, vai ser só mais uma, oferecendo uma feature e não resolvendo um problema. É uma tecnologia, mas sem saber qual o problema que você está resolvendo. Vai ser mais um app dentro do celular que você não usa isso, né? No final vai ser isso. Mas é muito interessante, porque até agora eu não tinha escutado alguém que tinha colocado todos no mesmo terreno e falar assim: cara, resolvam essa problemática, né? O Kieran sabe qual é o caso, pergunta para ele depois. Não, eu quero saber, porque assim, eu acho que falta muito, e até sugiro aqui no caso, quando for fazer um negócio desse, a Rural tem que ir lá e gravar, porque para que isso possa ser mostrado para várias pessoas, porque isso é um negócio que tem que ser propagado.
Mas sabe que isso é um pensamento que não escapou, inclusive, para as multis? Então, assim, você pega... que é... Eu não vou me lembrar do termo exato que eles usaram, mas eles já estudam isso na forma de converter a venda de produto para uma venda de serviço. Eu te entrego o talhão livre de praga. Então, assim, a unidade passa a ser o serviço de... Eu vou te entregar 1 hectare livre de pragas, mas o protocolo é meu, a aplicação é minha, é tudo meu. Você só contrata. É isso. E isso é o end-to-end. Performance-based. Sim. É isso. E é o melhor formato. Isso. É o melhor formato. É um modelo muito interessante. E tem uma cooperativa que eu também não vou citar o nome aqui, mas é de um amigo meu aí lá e tem o mesmo nome que eu, assim, então ele tá em São Paulo. E ele conseguiu fazer um modelo de negócio que é baseado no serviço, que ele está expandindo para regiões que nunca se cogitou ter uma cooperativa no Brasil. Interessante. Nunca se cogitou ter uma cooperativa no Brasil. E por conta desse modelo de negócio, ele está expandindo para regiões onde tem cooperativa, onde nunca existiu e nunca ouviu-se falar em cooperativismo. Então acho que a gente tem um entendimento de que cada vez mais é o serviço e não o produto, né, no final. Ou a totalidade da resolução do problema. Sim. Acho que... Porque tem coisas que vão ser produtos, de fato, mas você quer que seja um bloco semântico coeso, sei lá como falar isso de outra forma, mas... É duro falar com o engenheiro, né? Mas você está resolvendo realmente... Acho que a unidade é o job to be done. Eu entrego o talhão livre de praga, por exemplo. Isso. E tem que ser um problema importante, porque esse outro... Dentro do agro tem muitos problemas, né? E alguns você pode ter, mas para mim o problema mais crítico é acesso ao crédito, né? Porque se o cara não tem crédito... I have a horse in this race. Então por isso, foi o primeiro investimento nosso, foi na Terra Magna, no Brasil, por causa disso, porque o problema mais crítico é que tem uma janela curta de oportunidade de você conseguir comprar seus insumos, plantar e produzir. Se você perca essa janela, já está começando mal, né? Sem dúvida. Mas no final do dia eu vou lembrar que é um basquete de anões. E eu já até anotei aqui. Já. A cabeça agora. A cabeça está aqui já. Mas, Bernardo, vamos trazer um pouquinho para dentro da Terra Magna. A gente explorou bem essa parte de como ser uma solução escalável no crédito, de como enxerga as features dentro do ecossistema. Esse ponto que você levantou foi sensacional da validação aí. Mas dentro da Terra Magna, eu sei que existiram várias conquistas durante os últimos 2 anos, né? Vamos explorar um pouquinho, acho que uma delas é o break-even que vocês alcançaram, né? Explica pra gente um pouquinho como que foi a conta mágica para chegar no break-even. Margem líquida maior do que zero. Não, mas falando sério, teve 2 elementos que nos levaram para isso. Um foi o incremento de receita brutal que aconteceu a partir de dezembro do ano passado. Então, a gente saltou de 200 bilhões dentro do nosso balanço para 500 bilhões de livro. Então, isso ajudou muito. E tem a parte não tão bonita de a gente ter reduzido, principalmente de tecnologia e marketing. Então, a gente já tinha breakivado só com o efeito receita, mas na prática isso ficava muito, muito, muito fino. Então, assim... a gente tomou uma decisão difícil de deixar parte do time ir, mas assim, foi necessário e trouxe muito conforto para quem ficou. Então, acho que do ponto de vista do break-even, e além disso foi uma decisão acertada, porque realmente o mercado de maneira geral ele está muito sensível ainda. Agora, quando você volta, entende por quê. Assim, você teve uma situação macro muito ruim, você teve uma situação do Silicon Valley Bank, por exemplo. Aqui no Brasil, em particular, o que machucou muito o mercado de crédito, em particular, foi a situação da Americanas no começo do ano. Então, tudo isso contribuiu, mas agora o mercado já começou a voltar. E, bem, quem está gerando caixa está em uma posição muito, muito boa agora que ele está voltando. Olhando para trás, acho que quais foram os grandes movimentos que aconteceram? Quando a gente conversou em 21... a gente fazia ainda operações nas quais a gente não tinha comprometimento de capital próprio. Então, o que significa isso? Que apesar de a gente já estar trabalhando não somente com ajudar a
dar crédito melhor, revendas e indústrias. Nós já tínhamos começado a trabalhar com originação de operações, só que nós não recebíamos spread por essas operações. A nossa receita era uma receita ainda de prestação de serviço, mesmo que de originação, mas nós não participávamos do resultado. Não tinha take rate ali, né? Tinha take rate, o problema é que não tinha spread mesmo. Baixo. Exato. E quando saiu a nova lei do agro, que criou o FIAGRO e a CVM disciplinou e colocou assim, eu não vou conseguir fazer isso que está na lei ainda, mas eu vou separar isso em FIAGRO de escritórios, em FIAGRO-FI e FIAGRO-FIP. A gente viu a oportunidade porque a melhor coisa que o governo pode te dar é ou no caso o legislativo, é uma boa ferramenta de trabalho e aí largar a mão. E é exatamente isso que aconteceu. O FIAGRO, ele era exatamente a peça que faltava no mercado de capitais quando você compara, por exemplo, com o mercado imobiliário. Então, no mercado imobiliário você tem o FI e você tem o CRI. No mercado agro você tinha o CRA e... CPR. E não tinha o balanço, porque o CRI, o certificado de recebíveis, ele é um bundle de dívida. Então, assim, ele não foi desenhado para ser um balanço, para revolver. E o ponto é que o FI, sim. Agora, o FIAGRO, ele viabilizou isso. Então, ele viabiliza de uma maneira, assim, muito mais simples. Você crescer o seu livro, você revolver esses financiamentos que você faz, estruturar, montar uma estrutura de capital apropriada. E isso a gente fez justamente final de 21. Hoje a gente tem o maior FIAGRO de direitos creditórios do mercado. Antes eu tinha que falar o maior independente, mas agora a gente é o maior, inclusive não independente. A gente é maior do que os FIAGROs de multi, FIAGRO de bancão. E, bem, teremos boas notícias em breve também. Pô, boa. Vamos falar já, pô. Não, muito bom, muito bom. E aí a gente teve várias notícias importantes da Terra Magna durante esses últimos 2 anos. Eu acho que essa que você comentou, que é a chegada do break-even, ela vem carregando, logicamente, pelo tamanho que você trouxe para dentro de casa. E acho que, logicamente, teve alguns efeitos de gestão, como você comentou, que você teve que dar algum passo para trás no time, mas é normal, é natural dentro do escopo de qualquer empresa hoje, né? Então, acho que são decisões bem tomadas na hora certa que fazem a diferença. Isso. Acho que é isso, é o timing, né? Timing é tudo. E mercados, oportunidades paralelas, você pensa, bom, não sei se essa é notícia ou não. Não é. Mas entrar, por exemplo, na parte de crédito verde, que eu acho que uma oportunidade, ou seguros, né? Porque eu vejo ainda um risco grande, quebra de safra, fingers crossed, mas esse é um risco que vai impactar muito o negócio. Então, se você tiver uma parte que você tem dentro do seguro ou dentro de outra, vamos diversificar um pouco, como é que vocês estão enxergando isso? Diversificar para outros produtos que não sejam correlacionados com crédito. E seguro eu coloco como não correlacionado com crédito. Muito por conta da natureza do tipo de produto de seguro e por conta do nosso relacionamento, que é com o distribuidor e não com o produtor. A gente realmente não pensa. Nós seríamos eventualmente compradores de seguro, porque eu concordo com você, a questão de clima é um problema. A gente é bastante diversificado regionalmente no Brasil, mas a gente sabe que pode haver um evento severo que tenha um efeito mais global, mais assim, continental, vamos chamar assim. São raros, mas na série histórica com a qual a gente trabalha, de maneira geral, tem 1 ano, que é 2004, que foi severo assim, que teve problema no Cerrado, excesso de chuva, você teve problema no Sul com falta de chuva, e aí, para ajudar, você teve ferrugem asiática e você teve queda da soja. Então, assim, foi um apocalipse, de fato. Tempestade perfeita. Mas esse é um ponto interessante. Ele pode acontecer de volta e, estatisticamente, ele vai acontecer de volta. Então, a gente tem que estar preparado para isso também.
Então, eventualmente, nós seremos compradores de seguro, não o tipo de produto que tem hoje disponível no mercado, mas é algo que a gente já está desenhando junto com parceiros, e não vendedores de seguro. Agora, por outro lado, a gente sim olha para outras oportunidades que sejam, vamos chamar, laterais a crédito. Então, eu diria que a estratégia de trabalhar com crédito verde ou ESG é mais uma questão de propósito e é uma estratégia de passivo. Então, não chega a ser um produto diferente de fato. Trabalhar com crédito de carbono, trabalhar com... Isso, assim, é uma realidade que nós não dominamos. O nosso core business é entender risco de crédito produtor e deployar capital no campo, ponto. Qualquer coisa que esteja muito fora disso, a gente não vai fazer. Então, resposta sintética é não. A gente vai continuar fazendo aquilo que a gente faz e faz muito bem, que é parceria com distribuidores. Exato. E crédito para produtor. E esse mercado é muito grande ainda, né? Não está ruim, confesso. Vamos olhar um pouquinho agora dado todo esse momento que você falou de 2004, esse momento atual, o cenário atual de crédito no agro brasileiro, com todas essas quedas de commodities, com tudo que a gente tem visto aqui. Logicamente que a gente sabe que é cíclico, né? Quem trabalha no mercado agro sabe que é cíclico, mas que agora a gente tem que aturar esses próximos anos aí de uma forma um pouco mais... Você é trader, cara. Você sabe que o que te mata é a vol. Assim, é cíclico. Então... Eu não posso falar assim, cara. Tem que ser suave. Então, mas... É cíclico. Exato. E você pode morrer no ciclo. Exatamente, mas é cíclico. Esse é um ponto... se você vai estar aqui pra ver outra questão. Mas esse é um ponto bem legal, porque... A gente veio de vários anos de bull market no agro. Então, assim, o produtor que travou a soja no começo da safra, bonitinho, viu a soja sair em 2020, a soja sair de 60 para 120. Aí ele, putz, ok. Mas, assim, fiz minha gestão de risco, que isso é uma fração pequena do mercado que faz bonitinho. 5%. Aí o cara continua... Agora eu lembrei o que você tradava, inclusive. Aí, na safra seguinte, soja 135, travou bonitinho, subiu para 180. Aí o cara, não, agora eu vou fazer dinheiro, agora vai, não vou travar. 180 para 110. Então, assim, o que aconteceu não foi um problema climático na maior parte do Brasil. A gente tem a exceção do Sul, mas... Foi um problema de falta de gestão de risco e, essencialmente, uma decisão deliberada do produtor, de diversos produtores, de segurar a venda, porque acreditava que o preço iria ter uma recuperação e não liquidar as contas com, fosse revenda, banco, indústria. Todos os elos, né? Todos os elos. Assim, e foi... Mas o mercado foi gentil, porque é o tipo de tapa que machuca, mas não mata. Então serviu para acender, para muita gente se espertar. O que aconteceu conosco no passado foi... A gente sempre foi... É o ônus e o bônus de saber o risco que você está tomando. Aquele risco tem um preço, se está fora daquele preço, a gente não aloca, ponto. Assim, você tem que saber quando você não deve entrar na água. E no passado, assim, foi uma conversa muito difícil dizer por que a gente não estava alocando capital que estava disponível, mas no final dessa safra ficou bem claro, porque a gente passou com os mesmos 0% de perda que nós sempre tivemos, mas além disso, a gente conseguiu redeployar o capital que voltou, que era todo, inclusive, muito rápido. Então, por que a gente conseguiu redeployar tão rápido e com um spread legal? Porque quem alocou muito rápido no passado passou por dificuldade, teve que correr atrás do crédito, o dinheiro não voltou, e teve dificuldade para conseguir originar de volta. Corta. Exato. Corta. Então, esse está sendo um ano muito bom. O grande ponto de você dar crédito no agronegócio, a gente fez isso, logicamente, em menor escala para derivativos, é para quem você vai dar, quando você vai dar e o time de você tirar. É esse.
Para tudo, na verdade. Porque o ciclo, o que você falou do preço que subiu de 60 para 120, foi por conta do fertilizante. O fertilizante estava estourando. O fertilizante começou a embarreirar para baixo, era visto que o mercado ia virar de novo, entendeu? O ciclo, ele estava dando uma embicadinha. Empinada. Só que o produtor estava naquela linha de empolgado. E até ele desempolgar, né? Tá no processo ainda. Tá no processo. Então, exatamente. Mas eu acho que tem alguns fatores que prejudicaram ainda mais, que foi a parte da armazenagem de safras passadas que a gente tem aí. Nossa, cara, a gente pegou... a gente viu, quando a gente rodou campo, Goiás, Minas, Mato Grosso, assim, a gente viu o produtor que tava com milho da safrinha passada estocado, cara. É isso. Nossa, assim, dá uma dor no coração ver uma porra dessas. É isso. Então, é isso que você falou. Foi falha na gestão de risco. E não só na gestão de risco financeiro, mas gestão de risco do físico. De preço. Da tomada de decisão ali na ponta. Porque você ficar armazenando um negócio que, cara, você está produzindo mais, está vindo mais ainda do que você já produziu no ano anterior. Sim. É loucura. Aquilo ali não é dinheiro. Não, assim, e além disso, dinheiro, mas assim, tem um trade-off. É um ativo. É um ativo líquido, só que o preço varia bastante. Bastante. E como que você enxerga daqui para frente agora? Qual a sua visão daqui para frente? Porque a gente está num momento... Uma pergunta bem ampla. Não, do mercado? Do mercado, porque do atual cenário de crédito é o que você falou. Quando o mercado faz isso, as pessoas recolhem. Sim. Quanto tempo para voltar para o mercado? Essa é a questão, porque quando a gente enxerga, e eu já trabalhei muito tempo no mercado financeiro, tipo assim, quando os caras tiram, cara, eles demoram para voltar. Não é trivial voltar tão rápido. Pelo menos na minha época não era tão trivial. Não, espero que ainda não seja também, né? Assim, se estiver, temos um problema. Não, eu diria que já no ano que vem vai voltar e vai voltar de uma maneira mais comedida e mais estruturada, conforme deveria ser. Então, é um mercado muito jovem, não o agro, mas assim, o mercado de funding por instrumentos alternativos ou mesmo diversos bancos que estão aumentando a sua exposição no agro. E tem muito aprendizado envolvido. Você vê, assim, hoje a gente tem, não tem o número atualizado, mas a última vez que eu vi, tem 12 bi de Fiagro. Isso não faz cócega no mercado. Não, o CRA é 100, né? 100 o estoque. Estoque é 100. Eu acho que o estoque é um pouco menor, acho que é 80, mas tem que pegar qual que é a fração disso que é produtor de fato também. Porque assim, você tem vários crabentures. Então, é verdade. Você tem CRA de uma grande empresa que é lastreada na debenture dela. Ou seja, é só um mecanismo para conseguir isenção. Mas isso não tem um benefício para o produtor rural na ponta. Não então, é dinheiro para a produção. Pode ser para a produção, mas não é para o produtor. Para o cara que tem seus 20, 50, 100, 1000 hectares. Não é para esse cara. Então, assim, é um mercado novo que vai passar, assim, vai tomar alguns tapas e vai sair mais forte. E vejo isso acontecendo já no que vem. Naturalmente, assim, a gente tem o benefício de ter passado incólume por essa última safra, ter passado como a gente sempre passou, mas o ponto é que os investidores do mercado de capitais continuam interessados quando o ativo está aprovado. E basta que alguém tenha uma abordagem sistemática, deliberada, diligente, frente a crédito para entregar a mesma performance e vai conseguir também ir aumentando a exposição ao agro. Então, assim, eu tô muito otimista, para ser sincero. O mercado de FII ele não se fez do dia para a noite. Assim, você volta 10 anos atrás, o que era o mercado de FII? Não, eu concordo contigo. Eu acho que o que você acabou de falar foi o seguinte: tem que ter chancela. Qual é a chancela? Como que você vai fazer? É o especialista lá na ponta, que é o que você está falando agora, que vai dar essa chancela. Acho que do papo que a gente estava tendo no começo, de como a gente pode estandarizar e padronizar esse processo, o primeiro passo é a chancela. Quem que vai dar essa chancela no primeiro momento para que esse cara volte a dar crédito para o mercado e consiga ter uma confiabilidade maior? E aí? É uma pergunta ou é aberto mesmo? É aberto. Assim, uma das coisas que eu sempre tenho um amigo que
Tem uma startup que está resolvendo um problema muito parecido com o que a Terra Magna resolveu no começo. E acho que uma outra coisa que eu sempre provoco ele a pensar é como que você faz para aumentar a sua credibilidade na informação que você dá. Porque assim, a gente já falou sobre isso, mas um mapa colorido não diz nada. Assim, você entrega um mapa colorido para um analista aqui da Faria Lima, porque ele vai olhar o que eu faço com essa porra. Então, a pergunta é como que, você consegue transformar isso em dados que são utilizáveis factualmente por um modelo de crédito, que se correlacionam com a performance de crédito, e 2, como que você dá segurança para quem está consumindo aquele dado de que aquilo, de fato, vai se correlacionar. Porque uma coisa é você saber. Sim. A mulher de César não tem que ser honesta, ela também tem que parecer honesta. Esse é o ponto. Esse é um fato que é super relevante para o agro, né? Principalmente para o agro, né? A gente tem que... Crítico. Exatamente. Tem que ser confiável ao ponto do fio do bigode. Então acho que tem que ser super importante. Eu vou dar um recado aqui antes, Bernardo, que é assim: se você está em fase de captação, está precisando de dólares, nosso amigo Kiran da Yield Lab Latam está com o bolso cheio de dólares. Então, por favor, se cadastre no link que nós vamos colocar no LinkedIn e participe aqui do processo. Vai participar do Deal Flow da Yield Lab Latam e vai ver se consegue pegar o dinheiro do Kiran aqui, né? A gente gosta de soluções dentro e fora do porteiro que são altamente escaláveis. Mas as fora da porteira são melhores, né? Também concordo. Mas dentro do porteiro também é importante e talvez sozinho às vezes tem esse problema de ser um feature e não uma solução, né? Tá resolvendo um problema, mas não é o problema. E então a gente sempre procura aquela wow também. Wow. Então uma coisa... esse é diferente, não é mais do mesmo e acho que chama a atenção do investidor, tem que ser o uau. Mas não se intimidem, cadastrem lá, pessoal. E a gente ajuda a chegar nesse uau também. O que investiu na gente, pessoal, então fiquem tranquilos. Não se intimidem, tragam para cá, porque a gente sabe que o mercado ele é dinâmico. Ele roda, então assim, às vezes pode ser que a sua ideia seja uma feature, mas que pode ser transformada num modelo de negócio que ele falou que é o wall, então ele vai te ajudar a chegar nesse wall aí. Não, mas acho que o mais legal desse comentário da feature é se aquilo que você faz é uma feature, você tem que corrigir isso não porque o Kiran não vai investir, mas porque isso é pro seu negócio. Isso. Para você não morrer, você tem que crescer, então talvez é sozinho, talvez é junto com outra feature e junto vocês vão crescer mais rápido, mas não é necessariamente tem que fazer um fundraising com venture. Você pode receber investimento de outra forma ou crescer de uma outra forma. Sem dúvida. Hoje a Terra Magna está em quantos estados aqui no Brasil? Todos? Isso é uma pergunta difícil. Eu não estou com... Qual é que você... Eu estou com um tabu aqui para ver, mas todos os estados com operação agrícola relevante de soja, milho, café... Algodão? Algodão a gente tem uma exposição muito baixa, a gente tem 2% do portfólio só em algodão. Então, é muito por conta da natureza do funding do algodão. São produtores maiores, mais capitalizados, que vão estar ou têm acesso a crédito bancário barato, ou compram diretamente da química. Não, certamente compram diretamente da química. A pergunta é se eles compram a prazo da química. Geralmente paga à vista, né? Pode ser. Paga à vista. Paga à vista ou toma prazo com a química. Então, assim, a gente não trabalha com cana hoje. A gente gosta muito de hortifruti. Hortifruti, FLV. Show. Então você está atendendo o Brasil inteiro hoje. Sim. E quais são os planos da Terra Magna? Se você puder abrir, logicamente. Alguns. É continuar fazendo aquilo que a gente faz bem, Rodrigues. Não tem muito segredo, porque o mercado de insumos hoje no agro, ele é mais ou menos 240 bi de real. Tem que atualizar o número depois da variação recente dos insumos, mas e 80% disso acaba sendo financiado de alguma forma, seja com crédito bancário, seja com crédito comercial. E isso é um universo de possibilidade para a gente ainda. Então, os planos essencialmente são... Hoje a gente está com uma carteira de 1 bi no total, entre o nosso Fiagro e as nossas operações legado. E a gente vai continuar crescendo a nossa carteira de crédito e concedendo crédito para insumos por meio do distribuidor que já faz esse crédito.
no curto e médio prazo, acaba sendo isso. E, eventualmente, desenvolver novos produtos financeiros que atendam à necessidade do distribuidor de insumos. Que, como a gente estava falando antes de a gente começar a gravação, assim, é o elo, de fato, que tem um relacionamento com o produtor, consegue colocar o insumo no campo e serve como canal no nosso mercado e em mercados mais maduros. Muito bom. Bernardo, a gente está chegando ao final, mas antes de a gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta que eu escutei num podcast que o Kira até me indicou, que o cara chega no final, é um americano que faz aquele... Como chama aquele podcast? Ratchet? Não? Não, do Farmer. Ah, sim. Adventure, não? Não lembro. Do Farm. Tem tantos, não. Ele chega e pergunta no final o seguinte: se a gente estiver fazendo esse podcast daqui 10 anos, o que você acha que vai ser relevante para o agronegócio daqui 10 anos? Sucessão no agro. A gente tem um problema de sucessão. A gente tem a brincadeira que eu ouço de algumas pessoas no campo é que tem muitos herdeiros, não tem muitos sucessores. E a operação agrícola profissional, como é a do Brasil, que pode produzir 2 safras, 3 safras no ano, demanda uma gestão profissional. A gente tem tanto o benefício do clima quanto o malefício do clima. O cerrado, o solo, ele essencialmente é um substrato para suportar a planta. Mas no final você tem que tornar aquilo produtivo, isso demanda um gasto maior. Então, é natural que o produtor ele acabe precisando ter uma gestão financeira muito melhor. A sucessão, a gente vai falar da consolidação da cadeia de insumos. Então, a gente tem um movimento tremendamente interessante de consolidação dentro da distribuição. A gente tem a indústria respondendo a esse movimento de consolidação e buscando se defender, construindo um canal direto para o campo. A gente tem as cooperativas que continuam sendo colossos e vão continuar sendo colossos, e algumas delas inclusive se expandindo. Então vai continuar sendo muito relevante. Terá sido muito relevante o play-out disso, como que isso evoluiu. Quem tinha a tese correta no final. Seguros no Brasil serão críticos. A gente tem uma fração a gente tem menos de 20% da área agrícola segurada, e isso é letal para o negócio. Tem um livro maravilhoso cujo nome eu nunca me lembro. É um título longo, alguma coisa como Agriculture Risk Transfer, ou alguma coisa assim. Mas já tem diversos estudos que mostram que cada dólar que você coloca em subsídio de prêmio de seguro trazem $20 da iniciativa privada para funding. Então, assim, qual que é a melhor forma de alavancar os recursos limitados que o Estado tem? Qual que é a política agrícola que é apropriada? É você subsidiar o crédito ou você subsidiar o seguro e deixar o mercado tomar o risco de crédito coberto pelo seguro climático? Porque hoje, se você coloca o preço do seguro climático, ou seja, na prática, a perda implícita que você espera ter derivada do produtor não produzir, derivado de clima e não de comportamento de crédito, você não é competitivo no mercado. Ou seja, o que isso nos diz? Que o risco climático não está priced in financiamentos. Sim. E é por isso que, por exemplo, um banco, você quer esse custeio? Então receba aqui uma pólice de seguro junto. Então, seguros. E entender como que a gente conseguiu amadurecer o mercado, e não dizendo que o agro não é um mercado maduro, mas do ponto de vista de funding ele é muito ainda jovem. Como que vai acontecer essa redução da representatividade do Estado dentro do funding e a evolução disso para uma economia, vamos chamar de mercado mesmo. E por fim, e agora um pouco mais amplo, como tecnologias, e não falando de tecnologias digitais particularmente, mas falando de tecnologias relacionadas com insumos, principalmente sementes defensivos e, sobre tudo isso, biológicos, vão ter impacto na produtividade agrícola do Brasil. Então, queria ter feito uma lista mais curta, mas... Não, mas tá ótimo. Eu acho que até o ponto que você levantou da parte do seguro,
é uma das questões do que como a gente consegue ampliar o escopo de financiamento dando um subsídio bem menor para o mercado, né? Que é o que acontece com o mercado americano. O milagre da alavancagem, sim. É isso, acontece com o mercado americano. A gente tem vamos dizer assim, a gente tem um dilema, né? Entra menos financiadores externos porque a gente tem muita volatilidade. Por outro lado, se a gente consegue resolver essa volatilidade, a gente resolve um problema de crédito gigante. Então, quanto que faz sentido? É isso que você falou. Vou gastar $1, vai me trazer 20. É isso. Acho que resolve toda a problemática. Só vamos resolver isso com um produto palatável para que possa ser vendido, né? Se alguém tiver alguma solução de seguro, por favor, fale com o Kieran, que eu provavelmente quero comprar se for boa. Outra é o risco de mercado também, né? A questão de você educar o produtor, oferecer opções, né, para ele, o governo, que é outro risco muito importante para o Brasil, né? Porque por causa do câmbio, logística. Acho que passa pelo amadurecimento do próprio tomador de decisão da fazenda, que ele falou que é a passagem de bastão ali, né? Hoje eu tenho feito rodadas nas escolas aqui, então eu passo no AgroInsper, AgroFap, AgroLink, e meio que catequizando e falando sobre o mercado de Venture Capital, porque vão ser esses caras que vão estar na frente da fazenda daqui 7 anos, daqui 10 anos. E eles vão ter que ter um entendimento muito mais amplo e claro do que é startup, do que esse benefício traz para dentro do negócio. E não que isso aqui eu inventei agora, eu fazia isso já na XP falando sobre mercado financeiro. E você decidiu aumentar a dificuldade, né? Subir a barra. Vamos subir a barra, exato, né? O cara já não comprava o raio do derivativo, agora eu vou vender assim, BC Capital pro cara. Mas, cara, é uma forma de a gente levar conhecimento, porque se a gente não fizer isso, essas pessoas que vão estar na gestão dessas fazendas daqui pra frente, educação, no final, tudo passa por educação. Se a gente não trouxer essa educação pra frente, aí não adianta eu estar falando aqui com vocês, com todo mundo, trazendo todo esse conteúdo para cá, se eu não despertar esse querer mudar lá na frente para que essas pessoas tomem essas decisões diferentes. Acho que é um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito. Bernardo, obrigado pela sua participação. Foi muito especial estar aqui contigo no nosso 2º ano de episódio. Repetindo aqui a conversa com você, acho que trouxe vários insights. Essa do anão, para mim, foi demais. Não é da minha lavra. Cara, se você quiser deixar um recado para as pessoas que estão escutando, que não conhecem a Terra Magna, que querem conhecer de alguma forma, quais são os canais que ele pode acessar, com quem que ele deve falar, quem que é o comercial que ele deve falar. Se quer tomar crédito da empresa, só entrar em contato diretamente no meu e-mail, bernardo@terramagna.com.br. A gente trabalha somente com distribuidores de insumo, a gente não trabalha diretamente com o produtor, nossa parceria é realmente com o distribuidor. E, assim, acho que eu não sei qual que é o público mais comum de vocês, seria legal saber disso. A gente tem bastante empresa, acho que a maior parte são as empresas, corporações do agro e produtores e alunos agora, né? Difícil um recado desse. As corporações estão em peso com a gente. E dentro das corporações CEO, CFO, tudo se leva. Vocês são modestos, hein? Mas startup não vai fazer milagre, mas no final, tendo paciência, diligência e escolhendo os bons parceiros, a gente consegue construir bons negócios. A Magna não surgiu no modelo atual, a Magna evoluiu para o modelo atual, porque, assim, depois que a gente entendeu realmente que era a necessidade do mercado. O job to be done da Terra Magna não era... A gente achava que era como que a gente consegue ajudar o distribuidor a dar crédito melhor. E não era esse o job to be done. O job to be done, ele era como que nós damos crédito para o produtor do distribuidor. O job to be done do distribuidor é dar crédito para o produtor. Então a gente passou a resolver isso. Então tem um processo de aprendizado ao longo do tempo. Naturalmente você pode ir muito mais rápido se você olha para algo que já funcionou, mas a parceria com grandes empresas do agro ajuda muito. Nós temos excelentes parceiros, sem os quais a gente não teria conseguido construir alguns produtos financeiros, muito porque, de novo, o agro ele demanda expertise específica, ele demanda dados específicos e as empresas que já estão nesse mercado faz bastante tempo têm as duas coisas. Parabéns pelo que você construiu.
Parabéns. Para toda a equipe. Para toda a equipe. Parabéns, Kiran, por 2 anos. Não, imagina. Parabéns. Foi ótimo essa experiência para nós dois, né? Sem dúvida, aprendendo. sem dúvida. Acho que também para quem está ouvindo, juntou muitas pessoas, fiz conexões, então esse foi o mais importante. E logo mais teremos novidades da Rural Ventures também, gente. A gente vai trazer para vocês. Pessoal, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e amigos. E também aproveito esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures, e na sua plataforma de podcast preferida. No YouTube, agora que minha profissional de marketing falou, tem que dar o joinha, curtir, alguma coisa assim, gente. Eu não sei desse negócio, mas obrigado, gente. Valeu, até a próxima.